Estamos de volta com o programa Impressões, hoje tendo como entrevistado o deputado federal Luiz Couto. Deputado, nos anos 70, em 76, o senhor foi ordenado padre. Nessa época, a teologia da libertação era muito forte na igreja, né? O senhor se considera um seguidor desse pensamento? Olha, algo importante aconteceu. Foi a vida de Dr. José Maria Pires como arcebispo aqui na Paraíba. Um homem que cuidou da parte pastoral, do debate, ou seja, foi perseguido por não aceitar, celebrar missa no dia 7 de setembro com relação à tortura, à ditadura, enfim, e teve o trabalho de comunidades eclesiais de base, da pastoral de juventude, pastoral operária, trabalhando efetivamente na luta em defesa da reforma agrária, enfim, nesse sentido a gente foi, e tinha no curso de humanidades, a gente tinha um grupo que estudava sobre a doutrina social da igreja, Padre Lebré e outros, e a gente tinha, depois do estudo, a gente ia visitar um bairro, ou visitar uma fábrica, ou visitar um espaço. Aquilo trouxe para nós, e a gente participou também do movimento de juventude, da JEC, que era a juventude evangélica católica, estudantil católica. E nesse aspecto a gente foi aprendendo. E as mudanças com as conferências, primeiro o Vaticano II, segundo a conferência de Puebla, de Medellín, que dizia que era o sistema de injustiça organizado e só havia uma possibilidade, era enfrentar isso aqui. E na juventude do meu popular, onde a juventude juntava a luta, estudo, reflexão, oração, enfim, tudo isso aqui. E a figura do Padre Comblan, que teve uma importância fundamental aqui, ou seja, o Gutierrez também, que era um teólogo também, e outros que deram essa consistência. Então, para nós, a teologia da libertação foi um momento importante de reflexão, de ação. O lema era, ou seja, ver, julgar e agir. E a gente colocou que esse agir era uma transformação da sociedade, ou seja, nós não podemos aceitar que as pessoas pudessem ser torturadas, espancadas, ou seja, e a luta nossa para combater a corrupção, combater as mentiras que eram feitas e também o próprio sistema de ditadura que trouxe diversos malefícios para o povo brasileiro. O senhor acredita que a chegada do Papa Francisco reacende essa discussão na igreja, essa opção que nessa época era feita pelos mais desassistidos, pelos mais pobres? Olha, o Francisco ele aprendeu, acho que com Dom Helder. Dom Helder era uma figura, e por isso que ele hoje está no processo de santificação, Ele sempre dizia, a nossa preocupação é cuidar bem do que Deus criou e entregou para a gente. Ele entregou o mundo, a natureza, ele quer que nós cuidemos e não descuidemos e não destruamos. Por isso que é importante a luta que a gente trava desde muito tempo, a luta pela defesa dos direitos humanos, a luta pela ecologia, a luta para que as pessoas pudessem ser respeitadas, a dignidade da pessoa humana, enfim. Então, nesse sentido, nós consideramos que o Papa Francisco ele traz de volta, primeiro, uma igreja que se abre para ir ao encontro das pessoas. Segundo, ou seja, uma igreja que cuide, que não fique ligada à estrutura, ou seja, nós precisamos de pastores, de ir ao encontro das pessoas e não de administradores que muito cuidam apenas da estrutura. Enfim, é preciso se abrir para que a gente possa ser sal, a gente possa ser luz e possa ser fermento. É isso que o Evangelho nos ensina, e de cuidar para que as pessoas tenham vida e vida em abundância. É isso que Jesus nos ensina, é isso que a gente procura fazer. Nós falamos sobre a sua entrada, a sua estada no seminário, mas o senhor também teve uma passagem bem significativa pela universidade, pelo meio acadêmico. O senhor foi professor, foi diretor de centro, teve vários cargos na Universidade Federal da Paraíba. Nós entramos na universidade em 70, Começamos a ensinar
naquele ciclo básico, que era metodologia da ciência, depois ela terminou, eu ensinava mais para a turma da área de medicina, área de saúde, né? E depois a gente começou a ensinar também na filosofia, ética, teoria de conhecimento, antropologia filosófica, história da filosofia, sempre esses aspectos importantes. E a gente, depois a gente foi eleito coordenador de curso, que era a eleição, os alunos, eleito também vice-presidente e depois diretor também do Departamento de Filosofia e História. Fomos depois eleito também diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Depois substituímos o professor Neroaldo Pontes de Azevedo e depois servimos também lá na reitoria como chefe de gabinete. E em 74 a gente resolveu fazer uma experiência na vida política. E aí fui candidato a deputado estadual e consegui me eleger, sem nunca ter tido outra experiência, né? Mas o que lhe levou para a política? A partir de que momento o senhor imaginou que seria importante, poderia dar uma contribuição tendo o mandato? Eu me ordenei e fui trabalhar em Mandacaru. Mandacaru foi a grande experiência, o grande momento que aprendi muito a conviver, de ir lá, encontrar com as pessoas, conversar. Havia em Mandacaru uma falta, as pessoas não tinham confiança em si mesmas. Esse foi o primeiro trabalho de recuperar a autoestima, de lutar. Mandacaru, por exemplo, não conseguia água chegar lá. E a gente começou a fazer a campanha lá, da movimentação, o respeito também, porque as pessoas, inclusive, quando passavam no ônibus, lá perto, ali para os IPs, né? Aí faziam uma coisa como se fosse de índio, dizia que Mandacaru só tinha os índios que moravam lá. E a gente foi recuperando isso aqui, a partir de grupos, fizemos uma grande missão lá, trazendo outros missionários lá. E nesse aspecto, nós conseguimos fazer com que aquele povo ganhasse confiança. Então, nesse aspecto, a gente considera importante isso aqui. Lá na universidade, a gente sempre tinha o trabalho. No CSHA, a gente criou um núcleo responsável para que a gente unisse ensino, pesquisa e extensão, né? E a extensão era importante no trabalho que as pessoas iam em contato, as pesquisas, também as dissertações que eram feitas, enfim, sempre ligando à realidade pronta. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que esse momento foi muito importante. Aí, esse segmento do momento social, das comunidades eclesiais de base, também da universidade, do momento sindical, como eu disse, disseram que você ajuda tanto, porque antes a gente colaborava para a eleição de vereador e outros mais. Por que você não faz uma experiência? Eu fui, mas sem muita experiência e finalmente fui eleito deputado em 94, em 98 fui reeleito novamente, deputado estadual, e em 2012 me colocaram para ser candidato a deputado federal, também fui eleito e hoje estou exercendo o 4º mandato como deputado federal. São quantos anos dessa trajetória de mandatos ininterruptos, deputado? Deixa eu ver, são 8 de estadual e mais agora o 4º ano, então são já... 36 anos? 20, né? 26 anos. 26 anos vai completar. Já estamos com experiência profunda, e sempre nessa perspectiva. A gente sempre esteve associado à questão dos direitos humanos, questão da educação, ou seja, a questão do respeito à dignidade da pessoa, de cuidar para que todos possam ter respeito. É isso que a gente considera importante, a política como serviço e não como exercício do poder pelo poder. Para mim, ou seja, e aqui nesta casa nós conseguimos realizar duas CPIs. A primeira foi a CPI que investigou as redes de exploração sexual aqui, né? Tivemos muitos problemas, fomos
O nosso relatório se foi aqui, muitas pessoas ficaram chateadas, porque, ou seja, tentaram até processo contra mim, mas o Supremo mandou arquivar todos eles, porque a partir do momento que o relatório foi aprovado, ele não era mais um relatório só do deputado Luiz Couto, era um relatório da comissão. E a outra foi também, e aí teve importância a figura de Dom Marcelo, porque não queriam que acontecesse, que era a investigação do crime organizado aqui, do narcotráfico, do roubo de carros, de cargas, enfim, toda essa ação. E aí a gente conseguiu, pela pressão da igreja, dos movimentos sociais, que fosse autorizada essa CPI. E aí a gente identificou o mapa da violência aqui, os grupos de extermínios que funcionavam aqui na Paraíba, ou seja, as rotas por onde a droga passava, e foi importante essa CPI, ela nos deu, e quando a gente assumiu o primeiro mandato como federal, a primeira experiência nossa, o relatório, o primeiro requerimento que eu fiz foi de convocar uma CPI lá no Congresso Nacional para investigar a questão dos grupos de extermínios aqui, porque aqui era uma realidade visível a todo canto e que a gente conseguiu desbaratar essas organizações criminosas que atuavam aqui na Paraíba, na divisa Pernambuco-Paraíba, na divisa Paraíba-Ceará e na divisa Paraíba-Rio Grande do Norte. Nós vamos a mais um breve intervalo e na volta nós vamos saber porque essa última CPI sobre os grupos de extermínio renderam, inclusive, ameaças muito sérias ao deputado Luiz Couto.